Olá, Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todo mundo, que Deus nos abençoe a todos. Passando para orar um pouco com vocês e falar das coisas de Deus, da palavra de Deus. Nós teremos, nesse próximo final de semana, concentrações que vão renovar a sua vida, restaurá-la, abrir portas, trazendo saúde, trazendo bênçãos sem medidas. Sábado, a partir das 16, já a passagem pelas portas da justiça. E à noite, às 18 horas, estaremos juntos ministrando e profetizando, e milagres extraordinários vão acontecer. Como nós temos visto todos os dias, Deus está para encerrar os trabalhos nesse mundo, né? Jesus está voltando. Temos visto coisas tão absurdas acontecendo através dos homens, homens fraudulentos, sanguinários, mentirosos, homens bandidos, mau caráter, tem demonstrado isso e tem se multiplicado. Davi, na época, também viveu uma fase dessas. Ele disse: como tem se multiplicado o número dos meus adversários. Hoje, provavelmente, Davi, ele teria fugido para o meio da selva, como ele fazia antes, quando cuidava das ovelhinhas. Aliás, Davi deve ter sentido vontade de fazer isso. Davi passava o dia inteiro com as suas ovelhinhas lá no mato. Só tinha como adversário o urso, né, o lobo. E aí foi para a cidade, foi chamado por Deus, virou rei. Davi, quando virou rei, ouviu falar que estava sendo ungido, né? Era improvável, na cabeça de Davi nunca passou isso. Deve ter pensado: meu Deus, como será isso? Depois de um tempo ele viu que era muito melhor viver no mato, na selva, cuidar das ovelhinhas, hein? De vez em quando matar um urso que atacava as ovelhas, ou um lobo. Quisera eu que os meus adversários fossem ursos, leões e lobos e onças. Quisera eu. Não. Esses não pensam. E é mais fácil para escapar deles. Meus adversários são homens inteligentes para o mal, filhos de Satanás, filhos do diabo, conhecedores da palavra como o pai deles, como o diabo, e que tem me trazido amarguras assim, tristezas, que só Deus. Então, quisera eu que meus adversários fossem esses animais selvagens. São homens que andavam comigo na casa de Deus, homens cuja eu já tirei a camisa para dar para eles, já dividi meu prato de comida, enfim, só não dividi a minha cama. Alguns deles até já forrou uma manta em determinados lugares e dormiram junto comigo. É verdade, tratava como filho, né? Mas faz parte. E o deserto, ele é a divisória entre o lugar onde você se encontra e os seus objetivos, o seu alvo. Eu e você, nós temos projetos, nós temos alvos, nós temos sonhos. Não tão longe, estão do outro lado do deserto. Atravessou o deserto, o banquete é servido. Aliás, eu vou orar daqui a pouco, nós vamos falar sobre isso. Mas domingo vai ser especial, vai ser o domingo dos adoradores. Olha que coisa bacana que Deus nos deu. É tão gostoso adorar, né? Ontem eu estava, aliás, ontem não, nessa madrugada, eu estava ouvindo assim, hoje ficou fácil. Antigamente
Eu me lembro que eu ia nas lojas de disco, era difícil achar um disco evangélico, um disco de vinil. O sujeito descia a prateleira todinha lá. Ela falava, tem um do Duque Dalvan aqui, Rastros na Areia. O sonho que tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nossos... tá esgotado. Aí eu quero Nelson Ned. Só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, eu pude suportar as coisas que eu passei, o quanto eu já chorei, que nem é bom lembrar. Ou então o Oséias, tudo é possível ao que crê. Aliás, tio do deputado Otônio de Paula. Um beijo no coração, deputado. Obrigado pela defesa. Aí subiu na tribuna. Obrigado, deputado. Eu não esperava isso e nem sabia disso também. Mas eu agradeço de coração mesmo, né? E, na verdade, eu esperava de outros, deputado. Me perdoa falar isso. Eu esperava de outros que eu debrucei, passei noites em claro para ajudá-los a se elegerem. Mas do senhor, a coisa veio tão espontânea, tão gratuita, tão extraordinária que eu tiro o chapéu para o senhor, deputado. Eu não esperava, não, pela pessoa do senhor, que eu sei que é uma pessoa excelente, abençoada de Deus, mas pelo fato de eu nunca o ter ajudado politicamente. Não é verdade, bispo? Você concorda? Não é verdade, bispo? É verdade, mas eu lamentei ontem o fato de não poder ter votado no deputado Otônio. Não conheci, nem eu, nem o povo da Igreja Mundial, né? Lamentamos. Mas faltará oportunidade. Mas terão outras oportunidades. Não faltará, né, bispo? Pois é. Que homem de Deus, né, rapaz? Justo, né? Que sujeito abençoado. É bacana isso, muito bom. Mas vamos em frente, então. Vamos orar, né? Vamos falar com Deus, tá? Tomar meu cafezinho aqui. Vamos falar com Deus. Nosso Deus, Pai querido, Senhor dos exércitos, nós entramos em oração na Tua presença, Pai. Um dos Teus servos disse, estou como quem colhe os frutos no verão. Eu estou como os frutos colhidos no verão. Os frutos que se amassam e perdem o sumo e que se deterioram em poucas horas com facilidade. Às vezes a gente se sente assim mesmo. Mas nós aprendemos que os anjos do Senhor nos assistem, observam. Eu me lembro que quando Eliseu foi cercado, mas os anjos não chegaram atacando, eles observavam e mantinham uma certa distância, esperando o desfecho. Porque enquanto é possível, o Senhor não entra, o Senhor não se envolve, não se mete. Enquanto a coisa é possível, enquanto há saída, o Senhor só observa através dos seus anjos. O Senhor só entra quando não tem mais jeito. Foi assim com Josafá, com Gideão, com o rei Ezequias, com Josué. Foi assim com os heróis da fé, com o próprio. Mas o Senhor tem um momento certo. Se posiciona do melhor jeito, da melhor maneira possível, como foi no deserto com o teu povo. Então eu apresento ao Senhor hoje muita gente aflita, pessoas doentes, desenganadas pela medicina, pessoas com problemas crônicos na vida
financeira, na saúde, na família, na vida espiritual, que estão no limite ou que acham que estão no limite. Nós não conhecemos o nosso limite, o Senhor conhece. Então, meu Pai, entra com providência, isto é, se o Senhor achar que é o momento. Até isso temos que pedir e que salientar. Se o Senhor achar que é o momento, então entra, Pai, e glorifica o Teu nome. E envergonha Satanás e seus filhos malditos, que desafiam o Teu poder. Meu Deus, o Senhor é médico, é advogado, é juiz. Não há quem meça forças com o Senhor. Não há quem te resista. Então visita essa mãe que ouviu da boca do médico que não tem jeito mais para o seu filho, que foi acidentado ou acometido de uma doença, um câncer, um HIV. O pai de família desesperado. A criatura que está no hospital debilitada, Senhor, desesperada, aflita, maltratada. Visita, Pai. Visita aquele que chegou no limite de tudo. Que está com a vida financeira arruinada, prostrada. Pai, visita a tua igreja, faz um milagre financeiro na tua igreja, na tua obra, que o Senhor tem cuidado tão bem, espiritualmente, e tem operado maravilhas e mudado a vida de tanta gente. Prospera essa obra, tira essa obra da humilhação, da prostração. E os estelionatários e bandidos que estão tirado proveito dessa obra, muitas das vezes investidos de autoridade, com a caneta, com tudo a seu favor. Menos o Senhor que não aceita falcatruas, golpes, não. Então manifesta o teu poder, a tua grandeza, Pai. Tem misericórdia de nós. Pai, eu oro pelos dizimistas, prospera a vida deles. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Consagra a água, Senhor. Quem beber, receba vida. Abençoa os bispos e pastoras, pastores, missionários, obreiros, os membros da igreja. Abençoa os católicos, evangélicos de outras denominações. Os que não têm religião, abençoe a todos. Abençoa as autoridades desse país, dando o senso de justiça, Pai. O temor da Tua palavra. Aqueles que vão julgar causas importantes e que são justas às vítimas, aos que forem enganados, Pai. Que o Senhor possa trabalhar para a glória do Teu nome. Amém. Beba d'água abençoada. Graças a Deus. Nos dias 10, 11 e 12, atenção Brasil, atenção São Paulo, o mundo inteiro, todos os bispos e pastores, isso aí não é privilégio do Valdemiro, não, todos os bispos do Brasil e do mundo e pastores vão entregar 3 dias completos, chegando na quinta e saindo no domingo. Eu estarei entregando no Brás aqui, e para toda a igreja mundial, no Brasil e no mundo. 3 dias completos. Eu vou chegar aqui na quinta-feira, eu vou sair no domingo, no dia 12.
depois da Santa Ceia. Portanto, serão 3 dias representando 3.000 anos. Isso aí não é invenção minha não, hein? O senhor achou isso no seu livro? Não, que meu livro tem capacidade para isso? Eu achei na Bíblia, vocês devem ter essa Bíblia aí, né, filho? Olha lá. Olha só. Porque vale mais um dia nos seus atos, ou seja, na sua igreja, do que em outra parte, 1000. É o Salmo 84, filho, versículo 10. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. O que é tendas da impiedade? O que é uma tenda? Uma tenda é uma casa improvisada. Eu armo tendas direto quando eu vou pescar na beira do rio. Na Enseneira era conhecido como barraca, né? Só que lá era de sapê. Hoje tem barracas modernas aí, tem barracas que só falta ter ar-condicionado, você sabia? Não? Será? Acho que não. Tem gerador, né? Ah, rapaz, tem barraca moderna hoje. Tá aí, né? É porque tá muito longe, mas quando eu fizer aniversário, o Bispo Moreira vai me dar uma barraca, um ar-condicionado mesmo, pra gente pescar no rio Xingu. Põe na beirada assim, acorda de manhã com a onça arranhando, né, de madrugada. Esse é o problema, né? Tem que ser a prova de unha, de onça, de garra. Então, olha o que o Davi fala, eu prefiro habitar na porta, ou seja, nem é dentro da igreja não, é na porta. Eu prefiro ficar na porta. Tem um monte de gente que não tem teto, que fica na porta da igreja, sabia? Davi falou, prefiro ser um mendigo na porta da igreja do que habitar na tenda da impiedade, ou seja, junto com aqueles que tramam, que maquinam, que têm lucros ilícitos, ou seja, que conquistam, mas é de forma ilícita, são estelionatários, na verdade, são bandidos. O Brasil está cheio deles. E eles conseguem convencer juiz, conseguem convencer advogado, conseguem convencer político. O bicho é demônio mesmo, demônio em carne. Só que vai pagar o preço, né? Vai gemer, vai apodrecer. Só se nunca houve Deus, né? Só se nunca houve Deus. Não tem como escapar. Você que está fazendo isso, você vai gemer, você vai ter uma amargura na sua vida, você que faz esse tipo de coisa, com a obra de Deus, com a minha vida. Você não tem ideia do que vai acontecer com você. Quer dizer, na verdade tem, né? Porque você conhece a palavra. É porque você está endemoniado mesmo, mas você conhece a palavra. Então você vai pagar o preço, então. Aliás, Deus já te livrou algumas vezes, né? Deus já te livrou, você era para estar morto já. Deus te livrou, né? Você era para estar morto. Te livrou tirando do meio de ferragem, de coisa de automóvel, né? Deus fez isso lá no Paraná, você sabia? Então como é que pode chegar num ponto desse, né, pai? É inacreditável. Mas, e levando lá, trazendo para você que está no propósito conosco, 3 dias você vai vir, uns 3 dias. E não é para você vir um dia, não, você vai vir uns 3. Eu vou estar aqui, eu vou morar aqui esses 3 dias. Você vai para casa, mas no outro dia você vai estar de volta. Você vai vir uns 3. 3 dias. Escolhe um horário da sexta. Quais são os horários da sexta? Tem jeito de colocar os horários, filho, no rodapé? 9, meio-dia. Às 3 horas não tem, não? 3 da tarde não tem mais reunião, não? Não, eu vou ficar o dia inteiro aqui. Só que eu vou fazer 9 da manhã na sexta, meio-dia, e às 19 a outra, né? Às 19. Eu vou fazer 9, meio-dia e às 19. Isso no primeiro dia, no dia 10. E no sábado eu vou fazer o meio-dia, né? E às 18. Sendo que as 2 vai até facilitar um pouco para passar nas portas
da justiça, né? Que tem dado um pouco de trabalho para passar, né? Tem gente que gosta de sair correndo da igreja. Há quem diga que é o único jeito de segurar também esse pessoal gosta de sair cedo, né? Eles ficam esperando, né? Tem que esperar. Né? Mas também fica na porta, bem na portinha ali, né? Mas meio-dia nós vamos passar, né? Um pouco antes, 11h30 já. E depois às 16, isso no sábado, né? Vou estar ministrando ao meio-dia às 19. Às 18, né? Perdão. E no domingo às 9 da manhã, Santa Ceia mega. Aí todo esse povo dos 3 dias vai estar na Santa Ceia, porque é a entrega da chave, né? É a entrega da chave. É a entrega da chave. Mas só vai dar uma chave? Não, estou falando a chave do milagre, da conquista, da bênção. Mas se eu tiver, eu vou entregar também. Né? Se eu tiver, eu vou entregar. Mas é a entrega da chave, é onde você vai apresentar o seu donativo, o seu dízimo, a sua oferta de desafio. Né? Não é desafiando a Deus, é desafiar a minha fé, a sua fé. Às vezes nós temos que apresentar ofertas a Deus que desafia a nossa fé, sabia? Desafia a nossa fé. Como uma senhora fez um dia desse aí, ela ganhava R$550 por mês, deu 300, se eu não me engano. Aí hoje ela chega a faturar 1 milhão, não é isso? Tem empresa, tem loja, né, parece? Chega a faturar 1 milhão, você vê que coisa interessante? Então, filha, diretora, eu queria aquele clipe, vê se você consegue achar de domingo daquela música Se eu pudesse, né? Eu acho que o nome é assim, né? Ou Se Eu Soubesse. Vamos lá, Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus, o título, né? Põe lá, filho, o texto, por favor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Rapaz, não é fácil entender a Bíblia, não. Mas não é entender o significado das palavras, das frases, dos textos, das histórias. Não. Não é fácil entender como que o próprio Espírito Santo, porque quando você vê Espírito escrito com E maiúsculo, ali trata-se do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Eu pensava, quando eu cheguei na igreja, né, os pastores me ensinaram, quando eu era menino, eu tinha 16 anos, que o Espírito Santo ia me levar só para Lagoa Azul, para o paraíso, ia me levar para os bosques, para os pomares, sabe aqueles rios, para o mar, olha que coisa bonita, cheio de peixe, né? Aquele lugar assim que você cai fruta assim na sua frente, você tem que catar e comer, cai sozinho. Mas levar para o deserto? Mas ele leva. Ele leva. Ele leva. E se você não aprender a entender isso, a compreender, você se perde, você renuncia, você some, desaparece. E aí você perde a coroa, né? Você perde o próprio Moisés, né? Moisés, ele foi mais experimentado ainda do que todos nós. Ele foi para lá, para cá e para lá. Misericórdia. Moisés não precisava nem de GPS no deserto, precisava? O povo falava, não é por aqui, não. Como não é por aqui? Você nunca passou? Eu passei. Quando eu era solteiro, quando eu fugi de Faraó, eu já passei aqui. Depois voltou. E depois de novo. Passa várias vezes assim, né, apóstolo? Aquela palavra que o senhor leu da prata. Tem que ser no microfone, senão... Tá ligado. Tem microfone aí? Tem. Depurada 7 vezes, né, num cadinho. Então, subentende-se que quando uma coisa passa-se pelo mesmo processo várias vezes, ela se torna
puríssima. A mais apurada. Então imagina... O bispo, puxa, que legal essa colocação, essa lembrança sua. A prata, o ouro, depurado 1, 2 ou 3, deve ser extraordinário, mas 7 vezes. Meu Deus. Fica acima de qualquer suspeita, não é verdade? Imagina a valorização do produto. Com certificado, com carimbo. Se torna de mais Deus, valiosa. Hein? Se torna mais valiosa. Porque o processo, apóstolo, causa perdas que um comerciante, por exemplo, um mascate, né, com outra intenção, por exemplo, de obter lucro, não teria assim a vontade de fazer, porque ele vai perder. Quando não, se perder, ele pensa no lucro. No lucro, no peso. Não na quanto qualidade. Mais impureza se remover, quanto mais impureza se remove do metal, mais valioso se torna metal. Porque ele vai apurar. A farinha peneirada várias vezes, que fica a flor, quanto mais peneirada, mais vai perder. Mas, em compensação, a qualidade vai ser... a prata... Ninguém quer ser peneirado várias vezes, né? Então, é verdade. Mas ela fica tão refinada e tão valiosa, né? Então, o crente depurado ou que passa pelo fogo, muitas vezes, ele pega uma intimidade tamanha com Deus e uma unção e uma autoridade. Isso demora muito tempo, muitos anos. Eu estou sendo peneirado já há mais de 40 anos. Teve algumas fases que eu... Parece covardia, mas teve momentos que eu falei, Senhor, eu estou prestes a entregar o meu espírito. Lá no mar mesmo. Lá no mar eu não tinha o que fazer. Às vezes eu ouço as pessoas falando, eu sei nadar. Eu já ouvi até jornalista falar isso. Uma vez eu ouvi um jornalista falar, o Datena. Datena conhece a minha história e tem meu livro também, da Grande Livramento. Eu sei nadar, mas não é como o apóstolo. Eu ouvi também o Ratinho. Falei, puxa, eles não sabem. Na verdade, com todo o respeito e carinho que eu tenho por esses homens, são meus amigos, mas eles não sabem o que estão falando. Porque humanamente falando, não tem como sair daquele mar com tantos tubarões. O bispo Borges teve pouco tempo lá, mas ele deve ter ouvido falar do perigo que tem o Baixo Náia. Ele deve ter pesquisado onde é que tem peixe. Tem peixe, onde é que tem uns tubarões que criam. É lá que eu ia, foi lá que eu naufraguei. Então, naquele momento mesmo eu falei, Senhor, eu vou entregar meu espírito. Deus ficou olhando através dos anjos, os anjos que estavam lá na areia, estavam me vendo lá no meio do mar. Os que me pegaram, eles não foram lá no meio do mar me pegaram já na arrebentação. Quase que eu me penei com eles. Tem que falar a verdade. Vocês ficaram olhando, vocês estavam aí, vocês não estavam me batendo. Falei, ficar quieto, que vai que esses homens me largam aqui sentados. A coisa é tão estranha, bispo. O Espírito Santo levar para o deserto, meu Deus. O Espírito Santo levar para o deserto. Aí tem gente que fala, mas explica isso para mim. Aí o senhor entrou com essa lembrança. O sujeito entra no deserto, ele entra num estágio, ele entra com uma graduação. Né? O bispo Maurinho entende bem de graduação, ele é militar. Você entra ali nas provas, nos testes, nos cursos, você tem uma graduação. Quando você sai com outra. Só que a coisa não é fácil.
Sem provas, ninguém consegue se graduar, ninguém consegue galgar a posição que deseja. E é dolorido o negócio, hein? É doloroso, é judiado, como dizem esses negros. Mas eu tive alguns momentos assim que eu praticamente, o sujeito apontou uma arma na minha cabeça e falou que ia matar e disparou 3 vezes. Coincidentemente, o bispo Alves estava em várias delas. Ele estava nessa aí também, perguntei. Ele correu. Eu não sei se ele é que atraía isso, até estou estudando. Tem gente que é azarado para bolsa, né? Mas acho que não é não. Anda um pouquinho com ele para ver se tiver mais. Você sabe que eu passei, estava ele e o Reverendo, você lembra? Você estava em Pernambuco, eu estava na Paraíba na época. Você deve ter ouvido falar disso aí. Mas é interessante que o Espírito Santo, só que ele não levou o Valdemiro, a Mauri, a Francilene, não. Ele levou o Filho de Deus. No nosso caso, a gente vai para o deserto, às vezes, por conta própria, sabia, né? Eu mesmo cometi muitos erros. Inclusive, na própria obra, administrativos, e que me causaram, assim, danos terríveis. Confiar em homens, em pessoas. Então, a gente às vezes vai parar no deserto por conta própria, mas no caso específico do Senhor, o Espírito Santo o levou. Mas qual é o significado disso? É que nem mesmo os justos estão isentos do deserto. Porque senão poderíamos pensar que deserto é só o pecador que vai passar. Não! O pecador vai passar, o justo vai passar, o crente vai passar, o incrédulo. A diferença é que o incrédulo não vai conseguir sair dele. Vai sair no caixão, né? Ou vai sair direto para o inferno. Esses tais que eu citei aqui vão sair do deserto deles para o inferno. Eu não. Eu vou sair para o oásis, eu vou sair para a lagoa cheia de peixe, o bosque. É que nós estamos com pouca coisa aqui, pouca câmera, eu vou mostrar aquele jardim ali. Né? Eu vou sair do deserto para ali, ó. Tá me esperando já, ó, tá cheio de javali ali, tá cheio de... Tem um lago ali atrás, bicho, tá cheio de peixe, olha lá. Eita. É que você não sabe, né? Atrás daquelas árvores ali, ó. Tem um lago ali que é só jogar um bolinete. Vem doido uma vez assim no anzol. Você entende a figura de linguagem? Sim, senhor. Será assim. Eu vou sair para isso. Agora você que está causando o deserto na minha vida, você vai sair para o inferno. Você vai ver. Você vai ver. Então isso aí não adianta amaciar. O povo fica, meu Deus, o pastor Valdemiro, larga de ser hipócrita, não tem como. Todo mundo eu tentei ajudar várias vezes, o sujeito não quis. Ele procurou esse caminho. Ele vai sair para o inferno. Eu vou sair como sempre saí. Esse é o primeiro deserto que eu estou vivendo? Não. É o segundo? Não. É o terceiro? Não. Rapaz, você imagina o sujeito nadando no meio do mar, ele levantava a cabeça, tentava se erguer e vinha uma onda e dava na cara assim. Jogava assim para cima. Quando não via um tubarão gigante assim. Você via só cortando a água assim, ó. Como é que chama aquele negócio, bicho? É barbatana não, né? Barbatana. Aquele é barbatana também? É. Aquele negócio das costas lá? Da barbatana, senhor. Parecia mais uma vela. Aquelas velas. Um veleiro de cabeça para baixo. Você lembra? Você estava comigo, eu peguei um Marlin, você lembra? Lembro. Você pegou, você mais a pastora e a bispa. Você até jogou a pastora, que você lembrou Foi. Que o Marlin pode matar uma pessoa, né? Mas a linha era pouca, né, bispo? Que pena, hein? A linha era pouca. Corre demais. Também eu fui jogar com a carretilha da bispa. Mas você viu a coisa dele em cima da água? Aquela... Sim, senhor. Ele veio assim na isca. A vela. O tubarão vinha assim, eu ficava doido. É vela, né? Então, basicamente,
O deserto tem que existir na carreira do crente. Não tem jeito de escapar. O deserto extrai... Mas não é só na carreira do crente, na vida de todo mundo vai ter, né? Exatamente. O deserto, apóstolo, ele extrai, como o fogo, a essência do material. Exatamente. O senhor joga um ouro no mesmo lugar que o senhor joga um plástico. O que vai acontecer? Vai aparecer a essência. A mesma caverna de fogo, né? A mesma fornalha de fogo que foi jogado Daniel, que foi jogado Mesaque, Sadraque e Abednego, Daniel não, desculpa. Os homens que foram jogados lá morreram queimados. Exatamente, é isso mesmo. Entendeu? Agora o que a essência... dos leões também. O leão só fez aquecer a noite, porque o leão é peludinho, né? O leão não parece de pelúcia? Mas você tem coragem de dormir com ele? Não? Mostra lá o bispo, ele não tem coragem não. Tem não, bispo? Que isso, é tão fofinho. Ele gosta dos fofinhos mesmo assim. Hein, no inverno, assim, a jubinha. Em abraçar a jubinha do leão, ô Ismael, assim, no inverno. Deus me livre. Hein, bispo? Aquela jubinha deve ser tão quentinha, fofinha. Pois é. Né? Não tem a mãe, não entra não. Não entra não. Mas o Daniel ficou bem tranquilo ali, velho. Um leão do lado do outro, Daniel até roncando, ó. O leão, rapaz... Por quê? Porque o leão, o crente no deserto, ele é assistido pelos anjos. Vou mostrar, vamos chegar lá. Mas o interessante é que o Espírito Santo foi que levou Jesus. Né? E ali começou a guerra, a batalha. Porque há uma batalha, há uma guerra. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Eu tiro coisas tão positivas dessas palavras aí. Ah, mas aí foi o diabo que falou, sei, mas o diabo conhece Jesus muito mais do que nós. Muito mais do que nós. Ele conviveu com Jesus lá no céu. Quando Jesus estava ao lado do Pai e criando tudo, né? Porque Jesus não passou a existir de Maria para cá, não. Jesus estava lá do lado. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, esse façamos, a esse plural que ele emprega, refere-se ao Filho do lado dele ali, Jesus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E interessante que Jesus, ele ouviu isso do Satanás. Satanás conhecia muito bem ele. Satanás sabia que ele era filho de Deus. Aliás, Satanás só tenta os filhos de Deus mesmo. Os filhos dele não tentam, ele usa. Os filhos de Deus são tentados pelo diabo, e os filhos do diabo são usados por ele. São os instrumentos usados pelo Satanás para tentar os filhos de Deus. Aí, se és filho de Deus, o que o diabo sugere com isso? Que para o filho de Deus não há nada impossível, absolutamente nada. O diabo sugeriu ali que o filho de Deus que ele conheceu lá do lado do Pai, quando era Lúcifer, quando era o anjo de luz, era inclusive poderoso para transformar pedras em pães. Foi isso que o diabo sugeriu. O diabo quer dizer o seguinte, quando eu era colega do Filho de Deus lá, ele podia fazer isso. Então, se você então faça isso. Quer dizer, olha, eu tirei algo positivo. Quer dizer que o Filho de Deus pode mesmo transformar pedras em pães. Quer dizer que o diabo, ele se perde nas palavras, você vê? Você vê? Ele acabou confessando que o Filho de Deus pode transformar pedras em pães. Olha que coisa maravilhosa.
E ele é testemunha, ele foi testemunha ocular, ele viu. Ele estava lá. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava solitário, sozinho no deserto, com fome, aliás, com fome não, com muita fome. E os amigos de Jesus, onde estavam naquele momento? Né? Onde? Não tinha nada naquele deserto, só Jesus, o diabo, e um pouco mais distante, quer dizer, o Espírito Santo, é claro que o levou, né? E um pouco mais distante ali é os anjos. Como assim os anjos distantes? Os anjos ficam de longe olhando. Os anjos não interferem na nossa batalha. Você pode achar estranho isso aí. Vai ter pastor que vai falar assim: Valdemiro está doido, com tanta dívida, tanto processo, tanta ameaça. Ele está ficando louco, mas não, os anjos não interferem, não. Os anjos não interferem, não. Os anjos têm um momento certo. Se você começar a perder a batalha, eles dão mais um passo. Ainda deixa você lutar. Agora, se ele conclui que você vai perder, aí ele entra. Ou seja, quando já estiver perdida a sua batalha, você pode ver que no recrutamento, o recrutamento está certo, né, bispo? Sim. No recrutamento dos soldados de Gideão, o contingente que Deus estabeleceu, Deus avaliou, Deus calculou, Deus falou: não, essa quantidade aí é mais forte que os midianitas. Aí vão vencer, vão falar que é porque tinha soldado, tira aí, submete eles ao teste. Aí baixou Gideão: e aí, Senhor? Midianitas agora são mais, mas ainda tem gente demais aí. Ainda há povo demais. Olha que legal. Ainda há povo demais. Aí falou: submete-os a esse teste. Aí naquele lá só conseguiu selecionar 300. 300 não dava nem para tomar conta das mochilas dos midianitas. Quando não tinha mais jeito para o Gideão e para os soldados, para aquele exército reduzido, aí Deus falou para os anjos: agora é o seguinte, você não pode deixar eles lutarem, porque eles vão ser massacrados. Nós vamos confundir os medianitas, vamos matar uns aos outros. Foi assim com Josafá também, com o rei Asa. Sim, senhor. 1 milhão de homens, o rei Asa. Então, os anjos não interferem, tá? Enquanto você não estiver inferiorizado. Vocês conseguem entender isso, os bispos pastores? Sim, perfeitamente. É difícil. Se você não chegar num estágio que compreenda isso, você vai sucumbir, você vai naufragar na fé. Vai ficar no meio do caminho. Por quê? Porque tem batalha que você vai olhar assim e falar assim: eu estou acabado. Eu já tive muitas batalhas na minha vida que eu só via derrota. Eu falei: não tem jeito, eu sofri uma derrota aqui, outra ali, outra colar. Quando é que o anjo vai entrar? O anjo fazia assim com a mãozinha: ó. Espera. Mas espera como, Senhor? Ele está com a espada no meu pescoço, calma. Ele nem fincou ainda. Quando ele fincar, eu vou lá. Quando ele passar o facão no seu pescoço, eu salvo você. Eu falei: Jesus, não espera isso não. Rapaz, não é que uma vez esperou o facão mesmo passar? Eu falei: e agora, Senhor? Agora eu não consigo estancar o sangue. Chegar no hospital, eu estou morto. Eu falei: nada. Você não sabe o que eu fiz? Chegou lá o médico e falou assim: ó, tá vendo essa película? Tirou foto. Isso aqui te salvou. Eu falei: não, isso aí foi o anjo. O anjo deixou o facão cantar e livrou. Tem umas coisas assim que você não vai compreender. O crente tem que estar muito maduro. Tem que passar pelo menos 7 vezes no cadinho de barro. Apurado. Você não vai compreender. Então, olha só. Jesus travou uma batalha, só que o diabo estava, teoricamente, sobrando. Porque Jesus estava em carne.
Onde é que a carne vai vencer o espírito? Como é que um soldado de carne vai batalhar contra um soldado que é espírito? Não é verdade? Não tem. Jesus era carne. Senão o diabo não teria sugerido isso. O diabo não vai sugerir um espírito que produza comida. Para que o espírito vai produzir comida? Ele não come. Ele falou para o Jesus de carne assim, ó, se você é filho de Deus, se você é aquele lá que eu conheci, que o papai dava poder, ó, faça isso, filho. Que o papai usou para fazer tudo, porque tudo foi feito por intermédio de Jesus. O diabo viu isso. Está lá escrito lá. Está escrito. Está em João, isso aí mesmo lá. Tudo foi feito por intermédio dele. O Lúcifer ficou enciumado, né? Você viu? Vamos tomar o poder. Dá o golpe. E aí, Jesus, ele estava naquela batalha que parecia improvável, né? A vitória. Lutando no deserto, faminto, fraco fisicamente, contra o Lúcifer, o maioral dos demônios. E os anjos de longe. Se sou eu, ia correr para perto dos anjos. Mas nem isso Deus permite. Tem hora que dá vontade de correr e agarrar nas vestes dos anjos e não sair de perto, não. Eu já fiz isso na escola, a Soninha era maior do que eu. Muito mais forte, né? Mais velha. Aí os meninos do meu tamanho, juntava 2, 3, eu via que eu não podia, eu corria para trás dela. Ela com uma abraçada botava 3, 4 no chão. Na época. Mas aí eu tenho vontade de correr para perto dos anjos, mas os anjos falam, não, eu não posso entrar nessa fase, não. Nessa fase. Nessa fase da luta eu não posso entrar, é ordem lá de cima. Eu só posso entrar na fase final, quando todos os recursos seus se esgotarem, aí eu posso entrar. E estava aí Jesus. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Jesus usou a palavra de Deus, né? Jesus usou Deuteronômio, acho que é 8, né? Lá em Deuteronômio 8 fala isso, Moisés falou isso. O homem não viverá só de pão. Olha como Jesus trazia a Bíblia, é bom você trazer. Jesus tinha toda a palavra, aliás, foi ele que inspirou Moisés. Você sabe que Moisés voltou de lá e apareceu para Jesus depois, não foi? Imagina ele vendo a batalha assim, o papai chamou ele e o Elias falou, olha lá, meu filho está numa batalha terrível lá. Ele vai usar aquilo que você falou, deixou escrito.